Beleza, parabéns, Thiago. 52 anos, porra. 40 cinquentão. 41. Cinquentão com cara de 45. Não, tem dessa não. Tô 41, parecendo 32. 41? Tá 41. 141. 141, Zorzi. Ó, 141 quilos. E aí, Belmirão? E aí, Rafa? Beleza? Fala, irmão. Fala, rapaziada. Beleza? Pô, prazer estar aqui com vocês. Ó, eu vou desabilitar os comentários para não ficar em cima do rosto. Porque o Thiago ainda veio com a camisa do Flamengo. Se deixar aí aberta, a galera vai começar a falar de time, de política. E aí não é a nossa. meu irmão, hoje é camisa de festa. Essa camisa aqui é de festa. Camisa de gala? Pô. Tá certo. Cara, e outra coisa, não adianta nada deixar o comentário aberto que a gente não vai ler mesmo, né? Não consegue ler. O Zorzi que manda no negócio não enxerga, eu também não enxergo. Pô, cara, pra eu ler, eu tenho que chegar perto. Se eu chegar perto, meu nariz bate. Então deixa eu... Quando começar a olhar o celular assim, você se preocupa. Lente bifocal, Mas e aí? Então o assunto de hoje é hipertrofia não uniforme. Alguns chamam de hipertrofia heterogênea. Thiago pode dizer se está certo esse nome. Tem gente que diz que não é. Então, eu uso hipertrofia não uniforme desde que falaram que heterogênea não era o mais adequado. A galera gosta dessas coisas, né? Não, periodização ondulatória não existe, é não linear. Essas paradas aqui, porra, na nossa área. E outro dia, eu ouvi dizer que contração excêntrica não existe. Contração excêntrica não existe. É toda hora alguém quer pegar aí uma carona num rabo de cometa aí para fazer. É gostosinho reinventar a roda, né? É gostosinho. É difícil fazer o básico, né? É complicado, cara. Da mídia, pô. Mídia é bom. Exato. E aí, então, eu tô de gaiato aqui, né? Então, eu tô no meio de 3 biomecânicos, então eu sou o cara que é um curioso, né? Então, sou lá na área do treinamento. Então, assim, para começar, o que seria, o Thiago, então, que eu acho que quem estudou mais essa parte, de repente. Boa. O que seria hipertrofia não uniforme, Thiago? Hipertrofia, ela pode... O que é hipertrofia, como ela pode ocorrer, né? E o que seria hipertrofia não uniforme? Aí tá vendo como é que é? O cara faz 5 perguntas numa só. Foda. Aí, ou seja, já vai aí tem que ter... Já, Thiago. Tem que ter o poder da síntese, 5 minutos, no máximo. Eu vou reclinar e assistir aula. Tá, eu vou falar rapidamente. Rapidinho, Thiago, por favor. O músculo, assim, ele pode crescer tanto longitudinalmente quanto transversalmente. Transversalmente, em 2 dimensões, a gente consegue ver por área ou por espessura, que o pessoal atualmente tem falado muito. Medido muito, mas até recebi um artigo hoje sobre isso. Ou então o músculo pode crescer em torno do comprimento da fibra, e aí fascículo e o comprimento do músculo de uma forma geral, assim podemos dizer. Bom, isso é hipertrofia para mim, no questão da mecânica muscular, tá? Menos de 1 minuto. Passa ou repassa? Aquele que tem que bater o negócio? Isso, valendo! Agora sim. Que a campainha, se demorar muito. Agora, hipertrofia heterogênea, que é o nosso tema de hoje, que é muito mais bacana de falar. É o seguinte, o músculo, ele não necessariamente ele cresce de uma forma idêntica na parte proximal e distal, ou central, e dependendo do tipo de intervenção, a gente já sabe que modifica esse tipo de adaptação estrutural crônica. Então, ou também tem uma outra parte. Né? A questão é o comprimento. Ou então a gente olha também, ou pode observar, a hipertrofia de feixes ou porções ou cabeças do mesmo músculo. Excelente. E aí, peitoral maior, clavicular ou resto, tríceps, as 3 porções, quadríceps, as 4 porções. E aí, cara, isso que se engloba tudo. E às vezes são cabeças de um mesmo, músculo, que você falou do tríceps. Às vezes são músculos diferentes de um grande grupamento, né? Que nem os componentes diferentes do quadríceps. E aí, puxando aí, já que eu tomei a dianteira, né? Já que eu sou o entrevistador, tô falando com os biomecânicos, né? Eu adoro, pro Gustavo e pro Rafael. E aí, o que vai modificar isso aí? Ângulos, posição do ombro, do tríceps, posição do ombro do bíceps, pegada, fazer com o músculo mais encurtado, mais alongado. O que vocês acham aí? Quer que eu fale? Importância dos isolados, né? Pode falar, mano, pode falar isso aí. Cara, então, assim,
o que eu queria falar primeiro, assim, né? Tá cheio de nego que não tem músculo querendo pegar uma tal porção. Já viu isso? Pô, começou, ele chega de solo, assim. Do bíceps. Mas, o miolo do peito. Pô, velho, vamos construir algo para depois, né? Mas esse é só um pontinho ali que eu queria dar uma chinelada. Outro ponto é o seguinte. Eu acho que parte de uma avaliação histórica até, que cada vez mais a gente pode observar que muitas coisas que os bodybuilders lá antigamente falavam, né? Pô, trabalhar nessa angulação, mais essa porção, tarará, muitas coisas hoje vêm se confirmando, né? Então, o empirismo, com o avanço da ciência, com o avanço dos estudos, etc., muitas coisas vêm se confirmando. Então, eu acho isso muito legal por dois aspectos. Primeiro, não é porque o cara não tem a titulação, ou não tem, de repente, um know-how acadêmico, que ele não tem como contribuir. Eu acho que a experiência desses caras vale muito, né, para o que a gente vive hoje. Todos nós treinamos aqui. Então, bem ou mal, nós somos bodybuilder. A gente é Uno, os caras é Ferrari, mas nós somos. Então, eu acho que vale essa tem Fusca, tem Jetta, tem BMW aí na você fala de Uno por você, pô, rapaz. Porra, você é aquela Pampa. Lembra da Pampa? Brasília. Esse é só um preâmbulo que eu queria falar. Mas eu não queria também me alongar. Eu só vou falar de uma última revisão sistemática que eu li, que, cara, o tipo de contração pode interferir, né? Contração excêntrica, sabe que pode ter uma hipertrofia mais distal. O tipo de exercício, então, por exemplo, você pega exercícios ali da extensora, você pode ter uma resposta melhor para a reto femoral do que o agachamento, vai melhor resposta para os vastos. A arquitetura muscular pode ter ali uma certa influência nessa questão regional, a relação comprimento-tensão. Então, assim, apesar de ser um negócio empírico, apesar de hoje ser mostrado, que aí o Thiagão mandou bem, né? É algo que o músculo não cresce assim, né? Cara, ele cresce de acordo, enfim, com o estímulo que você dá. Não dá para bater o martelo. Os caras falam, pô, eu queria, que nem... eu vejo gente falando assim, o meu bíceps é muito alto. Eu falo, cara, morre e nasce de novo. Tem coisa que não dá para corrigir, né? Tem coisa que a galera quer atacar. E tem coisa que talvez a gente até tenha como direcionar, mas que a gente ainda não saiba, né? O cara a verdade é... o peitoral quadrado, você já viu? Vai sair. Pô, quer descer. O peitoral quadrado. Você vai ver o cara tem uma tetinha para baixo, triste. Cara, não adianta. Não adianta. Bota a prótese, né? Bota a prótese, maneiro. Rafael, conclua com sua sapiência inenarrável agora. Pô, é difícil, né? Depois do Thiago falar, os três falarem, eu falar alguma coisa que vai contribuir, é difícil, mas vamos lá. Eu acho que não sei se o Thiago vai lembrar, que eu até liguei para ele uma vez, a gente conversou exatamente sobre isso, né? Foi uma coisa meio romântica, mas ele foi carinhoso. Foi. Vocês querem que a gente saia? Não vejo necessidade. Mantém aí, fica aí, velho. Melhor. Aí, uma das coisas que eu acho que influencia muito é a relação comprimento-tensão. Mas eu acho que, e foi sobre isso que a gente conversou, né? De antemão, para a galera que está assistindo, a gente conversou exclusivamente sobre isso, não teve um outro assunto não, bem. E aí, uma coisa que eu ainda tenho dúvida ainda, na verdade, assim, acho que eu preciso estudar mais, e eu não sei se a ciência me responde isso ainda, quais são as combinações de cada estímulo que eu tenho que dar para o músculo para eu conseguir estressar uma determinada região ou daquela musculatura. Então, por exemplo, sempre que eu fizer bíceps assim, sempre que eu fizer a flexão de cotovelo desse jeito, com o ombro assim, assado, com essa barra, vai acontecer hipertrofia mais nessa região, sabe? E aí, acho que ainda falta para a ciência nos dar norte, pelo menos para mim, o que eu já estudei, que é qual a combinação de relação comprimento-tensão, se o músculo é fusiforme, se o músculo torques, né, também. Porque nesse exemplo que você falou, tem a questão dos torques, né? Que era só uma questão que eu queria trazer, que tem até um artigo antigo do Thiago, que é da época que a gente fazia graduação ainda, que era a posição do ombro, né, que tem influência sobre o estímulo do bíceps, mas também tem a questão do torque, né? Porque, por exemplo, você faz um bíceps no Scott, você tem um torque aumentado na amplitude inicial.
você faz um bíceps no banco inclinado, você tem um torque aumentado na amplitude final, né? E aí tradicional você vai ter mais ou menos ali nos 90 graus, seria a mesma coisa na puxada, na remada, a gente tem mais ou menos o torque máximo para o bíceps ali. Vocês acham que esse torque máximo na amplitude inicial vai gerar uma hipertrofia mais distal? Torque máximo na amplitude final vai gerar uma hipertrofia mais proximal? Não é tão cartesiano assim? O que vocês acham? Bom, é difícil, hein? Quem vai falar? Você Pode ir, Thiago. O aniversariante. Tá bom, então sempre eu sou o primeiro que se fode, né? Eu respondo primeiro, é lógico, normal. Quem mandou fazer aniversário? Eu hoje só vou perguntar, não vou responder nada. Tá. Meu só aqui em nós, ó. Mas é assim. Ué, assim, tirando, tirando minhas dúvidas aqui. Belmiro é assim, cara. Pô, sempre foi e sempre vai ser. Ainda mais quando eu convido ele pra banca de aluno meu. Porra, é só no jugular. Não tem Eu sou tranquilo, eu sou conhecido pelo recorde na banca lá da UFRJ. Eu fiquei 3 horas arguindo o Cláudio Melibeu. Até hoje ele cita isso. Primeira banca que eu participei, mas vamos lá, mete bronca. Então, assim, Belmiro, uma coisa é o que a gente está percebendo no momento, e aí é um olhar meu, tá? E vocês têm todo o direito de discordar, até gostaria que discordassem, para a gente poder conversar sobre outras coisas. Porque, assim, é um olhar meu. Uma coisa é o que está acontecendo no momento. Seja ele por um viés eletromecânico, que a gente consegue estudar pela eletromiografia, ou que é o que o Belmiro até comentou agora, ou um efeito agudo. Imediatamente após você fazer o exercício, você vê o que está acontecendo ali na estrutura. Isso incluiria o pump, o edema. Isso, assim, é uma coisa, e o que a gente vai observar cronicamente, hipoteticamente, seria a mesma coisa. Só que a gente não sabe que não é, né? O Zorzi tem uma frase dele que é linda, que a hipertrofia é multifatorial. Né? E assim, eu concordo plenamente, cara, com isso. Porque assim, o que eu acho? Assim, a gente precisa ter alguma coisa para se pegar com relação a efeito. Porque não adianta eu na academia olhar não, porque esse exercício aqui eu vou ter um maior... sinto mais aqui, eu sinto mais ali. Porque assim, a gente precisa da literatura para se respaldar por certa coisa. Infelizmente, a gente ainda precisa da literatura para respaldar de tudo. Na nossa vida, eu acho, ao meu ver. E aí, a eletromiografia ela pode contribuir, pode ajudar, e é uma ferramenta que você pode usar, mas de tirar um efeito elétrico para extrapolar para um efeito crônico na estrutura, eu acho que a gente precisa ainda caminhar bastante. Entendeu? Há um abismo fisiológico entre ativar mais e hipertrofiar mais, né? Você pode ocorrer de forma concomitante, pode ter uma relação direta? Pode, mas, cara, é o que eu sempre falo, é multifatorial, tem N situações... Está dizendo que o músculo está sendo mais solicitado ali, né? Está Exatamente. participando mais naquele momento ali, de repente. Você pega, por exemplo, uma relação direta, você pega aquele estudo do Ogasawara, o japonês meteu os caras para treinar 6 meses só supino. E aí, quando ele foi ver, ele mensurava só supino. Já pensou fazer isso com o brasileiro? Segunda-feira, ninguém na academia. E foi mensurado o peitoral, tríceps, deltório anterior, se eu não me engano. Cara, e você observa depois a hipertrofia, né, de forma crônica, você observa que meio que se coligou, meio que foi para e passo ali com as ativações. Então, nesse caso, talvez funcione, mas, pô, com essa amostra, né? De repente você pega uma amostra de destreinados, a resposta é outra. Você pega um atleta, você pega um cara que tem uma experiência na tarefa grande, você pega, sei lá, alguém que come, alguém que é estressado. Então, é muito complicado esse negócio de pegar, botar um artigo embaixo do braço porque ativa mais e falar, agora é você, meu irmão, o resto é assim, e mais ainda, Zorzi, assim, isso é interessante. Porque, assim, muitos trabalhos de eletromiografia usam a eletromiografia bipolar, né? Que está olhando o que está acontecendo em um sítio só. E aí, assim, hoje a gente já tem a eletromiografia multicanal que, de certa forma, consegue fazer abraçar mais parte do músculo, não o músculo como um todo, mas dá para fazer isso. E aí, sim, a gente começa a olhar por essa questão em trechos diferentes do músculo, em comprimentos diferentes do músculo. E eu acho que é isso que está interessante você...
a gente poder jogar porque a gente está conversando hoje, o tema da live. Não está nem marcado, tu deixou escrito não o tema da live? Então, quando você desativa... Não, se desativa o comentário... Que merda, hein, cara? Tá, desculpa. E eu acho que tem uma outra coisa que eu vejo também. Eu posso botar, viu, senhor? Não, tá bom. Hoje eu acho que tem uma outra coisa também, que é assim, a gente entender, ver qual o parâmetro da eletromiografia que está sendo avaliado também, né? Então, por exemplo, você está usando qual parâmetro? Você está medindo pela integral, está medindo pela RMS, e aí tem os fatores de fadiga. A gente sabe que o fator fadiga influencia na resposta do sinal. Então, o pessoal trata a eletromiografia como se fosse uma medida única. Só que o tratamento que você faz do sinal bruto para chegar na resposta que você quer, você pode desenhar de um monte de jeitos, né? E aí depende do que você quer enxergar, né? Então, acho que esse é um fator importante também. Eu lá na graduação tentei estudar um pouco de eletromiografia lá com o Tayan, né, que é um dos caras da eletromiografia, para desistir. O Thiago estudou muito mais do que eu, também desistiu. Não, desistiu não, ele cita cara. sempre aquela frase, né? Acho que é do De Luca, né? A eletromiografia é tão fácil de usar quanto de abusar. Né? Que a galera acha que é só colar o eletrodo ali no cuspe, né? E analisar o sinal, compara uma atividade do tríceps com a do peitoral, aí, diz que, supino é para tríceps porque o sinal é maior. Né? Eu estudo do Agasalaro, mostra o peitoral hipertrofiando 2 vezes o que o tríceps hipertrofia. Aí tu fala, o sinal do eletromiográfico do tríceps é maior do que o do peitoral, né? Mas cronicamente, depois de 6 meses, o peitoral hipertrofia 39%, o tríceps 21%. Então a gente vê que nesse caso, principalmente para comparar músculos diferentes, né? O Thiago vocês podem me corrigir, mas quando você compara um músculo em situações diferentes, é mais interessante, né? O peitoral numa supino reto versus inclinado, do que comparar tríceps versus peitoral num supino. Né? Você quer ver um negócio interessante? Assim, tá, falando sobre hipertrofia não homogênea ou não uniforme. Dos trabalhos que tem de supino inclinado, supino reto, comparando feixe superior e feixe inferior do peitoral maior. Tem, acho que, se eu não me engano, 7 trabalhos. Dos 7 trabalhos, eles dividem... Só com atividade, só com eletromiografia, só com a MG. Porque o de hipertrofia saiu agora né? Saiu com espessura. Só de AMG, assim, são 4 mostram uma coisa, 3 mostram outra. Aí eu tenho um aluno de mestrado que eu falei assim, Zé Carlos Albarello, Zé, vamos cair dentro desse negócio direito, vamos estudar esse negócio a fundo. O que importa, assim, que para atividade eletromiográfica importa onde você, dentre milhões de coisas, onde você coloca o eletrodo. E de todos os trabalhos, apenas um faz uma análise de varredura de zona de inervação. Perto da zona de inervação, o sinal é quase silencioso. E longe da zona de inervação, pelo menos numa distância mínima, você consegue observar o sinal ali. E, cara, ninguém estuda isso. Aí, mas por quê? Porque é complicado. Vocês trabalham no laboratório de biomecânica, vocês sabem que como é que vocês fazem, como é que vocês observam a zona de inervação? O que a gente faz atualmente no laboratório é pega um vetor seco, um vetor seco de eletrodos e procura o sinal. Onde está silencioso, a gente fala, aqui é a zona de inervação. A gente cruza com o ultrassom para ver se aquele lugar é o clavicular ou é o esternocostal do peitoral. A galera está colando eletrodo no cuspe, aí, né? meu irmão, os caras citam um trabalho de 95, mostrando uma coisa. Pô, peraí, calma. Take it easy. É bem legal, porque isso que o Sonsin falou é o que o Tayan estudou na época, né? A atividade eletromiográfica nos 500 milissegundos iniciais, ela é completamente diferente dos 500 milissegundos finais de uma CVM de 10 segundos, né? Então, assim, a fadiga vai influenciar. Realmente, eu desanimei quando eu vi que era assim complexo. Eu falei, não, vou estudar, vou botar ali o cara para fazer um supino, ver um RM, conta ali no cronômetro intervalo, e aí fui estudar intervalo. Deixa eu fazer uma brincadeiras à parte, né? Para vocês, tá? Cara, na prática, eu já tive melhoras, eu já consegui ter melhoras assim na atuação prática como personal, mas assim, cara, na prática, com indivíduos, não estou falando de atleta não é nem fora da curva, fora do autódromo. Cara, indivíduos normais, assim,
qual a chance de a gente pegar, imprimir uma certa mudança mínima que seja e falar para ele falar, pô, consegui de fato aquela porçãozinha que eu não tinha. Porque assim, o cara acha que a ativação é seletiva, né? Por exemplo, no quadríceps, cara, não tem como você ativar só o vasto medial. Cara, como eu faço para ativar aqui? Falei, ativando todo mundo. Não, é bem naquilo que você falou mesmo. Às vezes é estrutural no cara. O cara tem um vasto lateral alto, né? Um vasto medial, aquele mais gotudo, assim, grande. Cara, não, quero... Pô, como é que eu faço para pegar mais vasto lateral? Cara, na sala de musculação você não vai conseguir, né? Isolar isso. Você pode ali do quadríceps, até trazendo para outra discussão, você pode do quadríceps entrar mais com reto femoral ou menos com reto femoral, que foi o que o Zorzi falou no início. Agora, os vastos, pelo menos ainda não sei, né? Botando ponta do pé para fora, para dentro, porque depois de sair o estudo lá do João, né, cara, da panturrilha, não sei se analisando os componentes do quadríceps, né? E aí, essa história? Então vamos trazer essa discussão aí. O que vocês acham que justifica essa hipertrofia não uniforme, né, dos gastrocnêmios medial e lateral em relação às diferentes posições do pé? Fala para mim. Cara, que enquanto eu postava os estudos de eletromiografia, eu falava, mas não é, a ativação é mínima. Aí saiu aquele ali, eu até me abstive de revisar, acabou da jornal para mim. Eu falei, pô, eu não sou capacitado para isso. Indiquei o Thiago. O Thiago acho que aí mandaram o primeiro errado. Aí o Thiago viu fora do prazo, não acabou não revisando. Mas é bom que eu acabei não revisando porque era conflito de interesse. Eu sabia que o João estava escrevendo esse estudo, então já sabia do estudo, já sabia mais ou menos do... Né? Então teria um conflito de interesse. Por mais que fosse indiretamente, eu poderia favorecer ele, né? Mesmo sem querer. Então, eu eticamente abstraí de... Isso é muito louco, né? Eu desde sempre que eu ia falar sobre... Que a pessoa falava que você fizer assim, assado, girar o pé para fora, pé para dentro, vai ter diferença na hipertrofia. Na minha cabeça, eu sempre pensei assim, se eu estou girando todos os segmentos juntos, não justificaria ter alguma diferença... Porque é no quadril, né? Não é no joelho. Você está girando o quadril, está girando o pé, tíbia, vai todo o pacote. Então, na minha cabeça. Depois que eu peguei o trabalho e eu fui ler a discussão, eu pensei o seguinte, para você ter alguma mudança, você teria que ter uma mudança na posição do tornozelo, no outro plano. Então, talvez alguma coisa relacionada à pronossupinação. E aí, como toda descarga de peso do indivíduo tende a ir para o centro do corpo, né? Eu imagino que você vai ter, por mais que você não tenha o movimento de pronossupinação efetivamente, mas você vai ter uma tendência, uma maior força aplicada naquela região ou mais central, mais medial. E aí... Você acha essa sensação da prática, da gente estar botando mais peso no dedão ou mais peso, falando praticamente, sim, né? Para a galera, para o leigo entender. Se eu boto mais peso no dedão ou se eu boto mais peso no mindinho, você acha que isso vai influenciar e tem relação com isso que você está falando? Eu vou tentar, não sei se é isso, mas assim, eu penso assim, se eu estou com os pés para fora, na hora de fazer o exercício, eu tendo a deixar o meu calcanhar descer mais, sabe? Para dentro. Mais. E aí, normalmente nessa posição, eu acho que... porque nessa posição, né, com as pontas dos pés para fora, que pega mais gastrocnêmio medial, né, eu sinto que eu fico com o peso muito mais no dedão. Eu concentro mais o peso no dedão. Então, a gente sente que realmente você tem uma tendência a fazer esse movimento mesmo. Eu acho que se a gente observar o movimento, que nem eu comecei a fazer essas variações. Eu já tenho um pezinho 5-1, assim. Então, mas peraí, rapidinho. Vamos voltar atrás aqui. Você não falou lá primeiro que quando você vai treinar, o mais importante é você primeiro hipertrofiar. Primeiro hipertrofia. Depois você fica brincando de trabalhar tal porção? Por que você não preocupa em hipertrofiar a panturrilha? Com essas canelinhas dele, né? Eu já vi. Ele tá forte, né? Faixa preta, black belt. Black belt, 3 graus lá na parada. Realmente ali, pelo menos de sólio, ele ficou devendo, hein? Tem uma cadeira solear na tua academia, não? Olha, ninguém vai na balada de bermuda, eu tô suave.
Que balada, hein, mano? Já não ia nem quando tinha. Imagina agora preso em casa. Mas assim... Hoje eu não vou aos 20 anos também. Vou postar foto amanhã no TBT de quando eu ia na balada. Amanhã eu vou postar um story. Porra, Belmiro, balada... Balada não, night. Tava esperando o Thiago vir aqui, né, do Carioquês. Balada, né? Porra. Cara, continua, fala, eu tô usando essas variações. Se você observar, é isso que vocês falaram. Você tende a ter uma inversão ou eversão de tornozelo aumentada. E nós tivemos essa discussão na época do meu mestrado, no nosso grupo, o que poderia, né, ser... Cara, a única coisa que pode levar a isso é exatamente isso que o Rafa falou, né? As forças, elas não são... Se você observar, você não faz a força igual quando você rotaciona, apesar de não ser exatamente, né, o único segmento, você rotaciona todo o membro inferior. Então, o que você observa, assim, só que assim, quando você tende, que nem quando eu faço para rotação interna, cara, eu que tenho uma leve rotação externa, cara, é desconfortável, é estranho. Parece que... E aí você não... Não, para dentro é horrível. Para dentro sinto até o joelho. Eu sinto o joelho fazendo para dentro. Então, assim, eu faço com o pé neutro ou com o pé para fora. Com o pé para dentro eu não faço o que eu sinto. Agora, trazendo até você veio falar, até nessa discussão, me surgiu uma outra dúvida aqui que é bom para discutir com vocês. Estou aproveitando para tirar as dúvidas. Falando ainda de panturrilha. E flexionar o quadril. Por que a panturrilha é burrinho? Você sente... sei lá, um estiramento maior da panturrilha. É bem diferente. Já fez ou uma panturrilha no leg com o quadril flexionado a 90 graus versus uma panturrilha com o quadril estendido. Teoricamente não mudaria nada para joelho para baixo, né? E aí? Ô, Thiago, você quer falar você quer falar da pergunta anterior primeiro, cara? Ah, tá. Eu sabia. Eu e o Zorras falando aqui, o Thiago coçando ali, tava até mexendo, pegou o fone. Não. Porque assim, é rapidinho. Mas o que esses dois imbecis estão falando aí, tá tudo errado. Não, fala, porra nenhuma. É porque a gente quando fala de escolher exercício, escolher variação de exercício, a gente pensa em ênfase, né? Mas e aí é uma coisa que a gente estava conversando um dia desse lá no laboratório com os meninos, e assim, uma coisa que eu levantei, uma hipótese que eu acho que é até interessante a gente falar, será que não é ênfase, e sim você está deixando partes do músculo ou feixes do músculo em ineficiência para poder fazer a contração? Vocês pegaram a ideia? O supino inclinado, exatamente, de repente não pegando mais feixe superior, deixando de pegar feixes inferiores. Exato. Seria isso, né? Exato. E aí você está dando ênfase, que é a mesma máxima que eu falo. Pô, o estudo do cubo de agachamento, ele mostra que você hipertrofia quadríceps, né, num agachamento parcial, enquanto o glúteo hipertrofia bem menos. Né? Então seria ali uma forma de você direcionar o estímulo e dar ênfase no agachamento para quadríceps, seria usando o agachamento parcial. Porque o quadríceps hipertrofia é a mesma coisa, você indo lá embaixo ou você parando antes de quebrar a linha paralela. Né? Enquanto o glúteo, se você desce lá embaixo, você hipertrofia 7% e fazendo ali, sem quebrar a linha paralela, você hipertrofia 2%. Né? Então seria uma forma de enfatizar. Né? Seria isso? Exato. E assim, a minha ideia é, cara, a gente pode olhar para os dois lados, né? A gente pode dar tanto ênfase para certos grupamentos ou pode tirar a demanda de um grupamento ou de um músculo de acordo com o que eu estou fazendo de exercício. E não só a escolha do exercício, mas é muito mais como a gente faz o exercício. Porque vocês falaram já no início aí, eu posso fazer mais rápido, mais lento, eu posso fazer com pausa no final da fase excêntrica, onde eu tenho um torque diferenciado em certas partes do músculo, em certos músculos. E assim, dentre outras milhares, ou máquinas, ou peso livre, ou diversas outras coisas. Então, é nessa questão, assim, eu não estou falando especificamente do tríceps oral. Mesmo porque, cara, assim, eu queria ter... Eu gostei do paper, foi bem feito, bem escrito, bem controlado e tudo mais. Mas eu queria ver outras medidas, que provavelmente eles têm essas medidas de estrutura, e eu queria ver uma discussão mais para a minha área. Que eu até comentei com o Belmiro isso, não sei se o Belmiro lembra. Esse da panturrilha. Da panturrilha. Sim, é um baita paper, assim, é um achado interessantíssimo, prático, aplicadíssimo.
Mas, pô, pra minha área, eu falei, cara, pô, eles podiam assim, explicar o porquê eles acharam aquele negócio. O Sonsin falou assim, porque ele acha que tem essa hipótese para poder discutir. Que foi o que você fez na tua dissertação, né? Do bíceps. Você viu que não teve uma hipertrofia uniforme e você foi buscar uma explicação biomecânica para aquilo, né? É estrutural. Eu tenho a morfologia do músculo, funciona desse jeito. Bom, então, se ela funciona desse jeito, cronicamente eu também posso assumir que ela vai ter essa resposta. Eu acho que, assim, muito das coisas que a gente não consegue achar na literatura, a gente pode ter bases técnicas, bases biomecânicas, bases cinesiológicas, para estruturar e fundamentar a gente na escolha do exercício e na escolha de como se faz exercício. Sacou? Me falei demais. Vocês ficaram Mas é isso, é aquela máxima. Nesse trabalho... A ausência... Mete bronca. Fala aí você. Nesse trabalho, inclusive, se eu não me engano, não teve diferença da rotação externa para a posição neutra. Se eu não me engano. Eu acho que a rotação externa teve maior hipertrofia de gastrocnêmio medial quando comparado à interna. E a interna mais lateral comparada à externa. Mas para neutra... Pelo que eu lembro, parece que a rotação interna teve um maior lateral. No lateral. Isso. Rotação externa. Medial e o neutro. Teve médio ali, médio para os dois. Ali. Porque eles apresentam um gráfico ali até com medidas individuais, né? Não é que aí vai um espaguete, mas o falou. Que vai ao encontro do Thiago falou. Será que, na verdade, você não está deixando, você está tirando daqui para colocar aqui? Exato. Né? Então, da mesma forma, quando você flexiona o joelho para fazer o solear que trabalha, os gastrocnêmicos não trabalham. Por quê? Eles estão inibidos ali. E, assim, é tão fácil, é tão óbvio isso, assim, que, pô, peraí, será que esse tipo de coisa não se repete em vários outros trabalhos que a gente discute ênfase, ao invés de o outro que não consegue fazer? Entendi. Igual o Belmirão falou do supino, né? Que, na verdade, é a ênfase, porque você pega o do Lauver, por exemplo, ele mostrou superioridade a 1/4 de ciclo de movimento, de 25% a 50%. O resto não deu diferença. Mas você pega, à medida que você vai inclinando, a porção externo-costal vai diminuindo. Mas, em contrapartida, a deltoide anterior vai subindo. Será que não tem o deltoide anterior não vira o burro de carga do rolê ali? Pô, e aí você vê bodybuilder fazendo supino inclinado. Como é que ele faz? Ele não faz curtinho? Ele não faz o supino assim, eliminando as amplitudes de descanso, né? Uhum. Pois é, cara. Assim, esse tipo de coisa. E eu acho assim que a nossa ciência, a ciência do exercício, ela está muito mais vindo da prática do que das teorias que a gente tem sobre as coisas. A gente não tem hipótese teórica, a gente tem a prática, a gente vai estudar se aquela porcaria da prática funciona mesmo e tentar evidenciar isso. Essa que eu trouxe, essa questão, pelo que eu sei, né? Tudo bem, cara? Engasguei com a água, caralho. Entendi. Tá. Essa questão da flexão do quadril no exercício de panturrilha é uma questão, cara, que eu acho bastante pertinente de ser vista também. Porque é impressionante. Não sei se tem uma questão da cadeia posterior, da fáscia, porque a panturrilha burrinho, ou a panturrilha com quadril flexionado, você aguenta muito menos carga, você sente um maior estiramento. É completamente diferente, não adianta. Quem já fez, os dois sabe que uma panturrilha num Smith ou numa panturrilheira de pé é diferente de uma panturrilheira sentado, sentado ou no leg. Né? Exato. E aí, ou seja, as duas com o joelho estendido, imagina o joelho estendido sempre, no leg ou no Smith, por exemplo. Em pé ou com quadril fletido. Isso. Por que eu tô falando panturrilha burrinho? Porque é aquela que o Arnold usava com o Franco Columbo nas costas. Que o cara fica curvado, né? Com o joelho estendido e faz o exercício. Que é o que a gente faz no leg horizontal hoje. Né? Leg sentado. Ele senta e faz ele sentado. Eu gosto muito de fazer esse biset. A triset às vezes. Porque eu faço o leg sentado, né? No leg da Life, que tem resistência dinâmica variável, né? Boto um step do lado do leg, então faço sentado ali com uma carga. É meio que um drop de carga, mas tem a questão da posição do quadril também. Né? Então faço no leg, faço no degrau e depois faço no solo, né? Com limitação de amplitude. E é uma parada que, assim, os três são completamente diferentes. Né? E aí brinco com a cadência também, que é uma coisa que parece... A gente tem estudo aí de agachamento pliométrico versus agachamento com carga,
que o quadríceps ele hipertrofia proximal distal completamente diferente, né? Reto femoral não hipertrofia nenhum. Então aquele ear up, né? Sei lá. E tem, pô, e aí até para trazer mais para a prática. Bíceps, tríceps, vamos pro músculo. Tríceps hipertrofia de forma... que enfim vai parar de falar de panturrilha, puta que pariu. Tríceps hipertrofia de forma não uniforme. Mas essa pergunta aí do quadril flexionado ou estendido é uma pergunta que eu tenho também. Se alguém quiser discutir isso aí, eu gostaria de ouvir a discussão. Você tem aí um porquê? Uma hipótese? Belmiro, ao meu ver, é o que você falou. Para mim, só se for um componente de fáscia, cara. Fora isso, eu não consigo... Eu acho que é isso ali. Extrapolando assim, no limite... Mas vem cá. É pensar que o... Fala, Sonsinho. Não, eu ia pensar assim, que os flexores de joelho... O gastrocnêmio, você estando em cadeia fechada, ele poderia atuar como um extensor de joelho. Estou tentando, entende? Puxando o fêmur para baixo, como se fosse estender o joelho. Então, não sei se nessa condição você precisaria mais dele para dar sustentação, para não ter hiperextensão, sei lá. Aí eu tô eu sinto assim, sinto um estiramento maior, eu sinto que você fica limitado na amplitude de dorsiflexão, né? Você desce menos. Quanto mais você desce, mais você sente um estiramento absurdo. Não sei se esse estiramento, se essa força resistiva, ela ajuda na concêntrica, mas eu sinto uma facilidade maior na concêntrica, talvez por ter essa força elástica atuando. Não sei, cara. É tudo muita especulação mesmo, mas que é diferente. Sim. Eu acho que o próprio posicionamento do burrinho, aquele pré-estiramento de isquiotibiais e glúteo, a pessoa já começa num certo grau de desconforto. Isso, não, com certeza. Talvez isso talvez se reflita também, esse pré-estiramento, esse desconforto, na sobrecarga ali que vai ser menor. Então, são hipóteses, né? São teorias ali que a gente fica... Não temos todas as respostas. Todo mundo quer. Qual é melhor? Qual vai ser aqui? Qual vai ser... Cara, estamos longe, nunca teremos. Mas tem algumas coisas que a gente tem algumas respostas, né? Então vamos para porque a gente tem resposta. Quadríceps, a gente já falou de panturrilha, então vamos subindo. Posterior de coxa, a gente tem um estudo recente falando aí de cadeira versus mesa. Quadríceps, a gente tem estudos que analisaram cadeira extensora, inclusive um do Thiago que compara extensora isocinética e extensora convencional, né? Extensão no isocinético e extensora convencional, mas tem outros também, né? E tem os estudos aí do Fonseca, que compara variação de exercícios, o grupo fazendo só agachamento. A gente tem esse estudo do UP, né? E aí? Posterior de coxa, ele hipertrofia de forma não uniforme para diferentes exercícios? Como é que é essa história aí? Até queria ver a impressão de vocês desse estudo, né? Essa é boa. Assim, eu acho que a gente tem que começar a pensar... a gente tem que pensar também no comprimento muscular. Flexionou o quadril, os isquios estão alongados. Eles estão numa relação torque-ângulo, eles não estão na relação que são tradicionalmente medidos, que é com o quadril estendido. Então, para flexão de joelho, consigo fazer mais força com o quadril estendido do que com o quadril flexionado. Não fazer mais força, mas fazer mais forças em ângulos diferentes. E eu acho que a gente fala muito de amplitude de movimento, amplitude de movimento. Eu acho que a amplitude de movimento nem é o fator primordial nessa questão, não. Eu acho que é muito mais importante você pensar no quanto de torque o músculo está sendo demandado a partir do comprimento que ele está. Se ele está muito alongado, você tem uma deficiência absurda para treinar ali. Isso legal que é aquela discussão do agachamento que você e o Sonsin já tiveram, já tive com o Sonsin. Isso, né? Exato. Do comprimento, da curva comprimento-tensão do glúteo no agachamento lá embaixo, né? Exato. Talvez não seria o momento para estimulá-lo ou seria o momento que ele não está predisposto a produzir força, né? Tem um aluno meu de IC que fez uma revisão sistemática sobre isso. Começou sobre amplitude de movimento e hipertrofia. Aí voltou para comprimento muscular, variação de comprimento muscular, porque tem trabalhos que mostram que eu treinar com músculo alongado,
gera maior hipertrofia do que treinar com músculo encurtado, com a mesma amplitude. Amplitude e variação, né? De 0 a 50. Seria, de repente, esse aí da cadeira flexora, exato, músculo tá alongado, para a galera entender. Exato. Porque a galera fala, pô, músculo alongado, como é que eu vou treinar com músculo alongado? Não, é com o músculo... Começa a com distância, ele alongado. começa com distância entre origem e inserção maior, né? Então, para a galera entender, seria cadeira flexora para os posteriores versus mesa flexora. Por boa parte dos posteriores do coxa fazer extensão de quadril, quando você flexiona ele, você alonga ele. Alonga eles. Alonga-los. 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 Todos juntos. E aí você tá com o joelho estendido e o quadril flexionado, ele tá na merda. Os posteriores do coxa estão na merda. E treinar com o músculo na merda é uma coisa que eu sempre brinco assim. O meu objetivo é sempre fazer o pior possível para você treinar. Não é? O nosso objetivo é esse, é sacanear o máximo possível. Eu, do meu lado biomecânico... Para hipertrofia, né? É desafiar o máximo possível. O Belmiro, para aqueles métodos doentios que ele usa, 75 repetições, depois reduz carga, aumenta, faz isso. Entendeu? Essas coisas. É isso que eu penso. Fala vocês. Tiagão, o que você falou aí é uma coisa que eu... Deixa eu ver se eu entendi mesmo, e é o que eu penso também. Vou falar o que eu penso, você vê se eu entendi, embolei e falei igual a Dilma agora também. Ou não. Ou não. Isso. Aí... Eu tô falando, vocês ficam falando de panturrilha, de posterior, isso aí não leva, isso aí confunde o cara. Eu nem sei o que eu ia falar mais. Porque assim, o que eu vejo é, se eu consigo... Porque assim, uma coisa você enxerga... Acho que a gente conversou sobre isso também aquele dia. Uma coisa é eu enxergar a curva comprimento-tensão pensando na produção de força. Outra coisa é eu pensar assim, já que esse músculo aqui ele está em maior sofrência, e se eu estou objetivando a hipertrofia, é ali que eu vou atirar nele, eu vou colocar ele para trabalhar na zona de desconforto dele. Sim. Por mais que talvez eu mobilize menos peso, não importa se eu estou conseguindo desgastar mais esse músculo, matar ele mais, para mim é o que eu quero. E foi isso que aconteceu com os posteriores nesse estudo, né? Perfeito. Assim, porque todas as medidas para os posteriores que foram feitas, né, nesse estudo recente, eles mostraram vantagem para a hipertrofia em resposta à cadeira flexora, né? Em detrimento da mesa, né? E eu vou além, Rafa, assim, você está sacaneando o músculo onde ele não pode, mas você não está deixando de sacanear onde ele pode fazer força, no resto do movimento, porque aí você tem aquela apolia, que é uma raio variável, que sacaneia também, cara, arrebenta o tempo todo, entendeu? Ô, gente, pedindo só para mudar um pouquinho o grupamento, mas ainda nessa ideia que vocês estão falando, para você pensar no glúteo, você observa que nem tem um estudo do Jarbas, se for o doutorado dele, tá na Journal of Strength. Porra, o glúteo, no agachamento, ele não é grande coisa. E aí a gente arruma uma briga, em termos de ativação, né? Aí arruma uma briga com quem fala, esmaga que cresce, bumbum na nuca, tarará. Só que assim, se você pega o único estudo crônico que nós temos entre paralelo e profundo, você observa que lá teve uma resposta melhor. Claro que o estudo tem uma série de limitações, como todo estudo. Inclusive, eu prefiro aguardar uma amostra de treinados, enfim. Mas, enfim, não veio o caso. Mas se nós observarmos ali, o que pode responder isso? De repente, é o que vocês estão falando. Cara, ele está numa situação de sofrência, né? Lembra da sofrência? Quando você dançava? O Rafael dançava muito isso daí, mas eu não vou entrar nessa seara. Aí... Pô, o Rafael treina ouvindo samba, cara. Samba, excelente. Tensão, uma maior ativação de OTG, que vai inibir um pouquinho, mas tem nego ali que vai precisar trampar além do que está fazendo. E talvez essa seja a resposta, por exemplo, da cronicidade hipertrófica que o Cubo averigou. Então, eu acho que, assim, sob o meu ponto de vista, não sei o que vocês pensam, essa variação de estímulos, de planos, de ângulos, mesmo que desfavoráveis, é extremamente interessante para você ter um repertório ali na musculatura em toda a sua extensibilidade ali. Não sei se vocês acham. Perfeito. Não, acho que até já chama para uma outra questão. Depois a gente falar isso tudo, a galera entender essa complexidade toda, a gente traz para uma questão mais simples. Depois a gente debater isso tudo. Isolado é dispensável? Eu ia te fazer essa pergunta. Eu ia fazer essa pergunta. Porque, cara, se a gente tem que atacar de diversas formas, tá falando multiarticular. É uma coisa assim, que é a discussão antiga, né?
uma conclusão que a gente chegou já há muito tempo, que é multiarticular, você vai ter o torque engessado, sempre naquela mesma amplitude, seja uma remada, uma puxada, né? Os torques máximos estão em aproximadamente 90 graus, por mais que você esteja com o músculo em diferentes comprimentos, né? Mas ali a gente engessa o estímulo, né? Então, remada aberta, remada fechada, puxada fechada, puxada aberta, todas vão ter torque máximo no bíceps 90 graus. Então, aí a gente já entende que tem alguma coisa errada com esse discurso de sempre só usar multiarticulares quando a gente fala de hipertrofia, né? E aí? Ó, eu me recuso a falar disso. Não, vou falar disso agora. Porra, não arreguei não, cara. Porra. Não, sabe por quê? A gente teve que perder tempo para fazer uma porcaria, um puta de um estudo para poder mostrar direitinho como acontecia o negócio. Porra, aí, pô, era um trabalho. Acabou. De cada área. Era um extra da é hacker, hein? Você é hacker querendo escalar de Brasília. Vai lá, mete bronca. Não, porque legal, aniversário. Aniversário é assim, ligam direto. Aí é problema sério. Então, a gente perdeu um maior tempão fazendo um estudo sério. O estudo era sério. A gente fez um estudo sério, controlando várias coisas. O Belmiro montou toda a periodização, as medidas todas a gente fez. Porra, arrumei 70 quilos Não, foram 70 sacos de massa. Eram 4 quilos de massa que a gente dava para a amostra, para garantir que a galera estava em aporte nutricional adequado. Medida cega. Porra, fizemos tudo do melhor possível. Para poder mostrar que era óbvio que a gente já sabia. Pô, né? Mas é aquele negócio, né? Você que gosta disso aí. Tem que ter evidência séria sobre o assunto. A gente tinha que realmente... E aí tem um estudo do Lucas de tríceps, né? Lucas Brandão. Tem alguns estudos sérios agora. Aí as coisas começam a pipocar, que o pessoal começa a se irritar com essa história. Pô. Mas acho que não tem ninguém que fala isso aí, né? Que isolado é melhor. Tem? Que isolado é melhor? Não, que multiarticular seria... A única coisa, o problema não é falar que é melhor, porque eu concordo. Se a gente for falar em termos funcionais, em termos... Falamos disso aquele dia, coordenação. Falamos aquele dia. Exatamente. Então, em termos de coordenação motora, otimização de tempo, trabalhar diferentes grupamentos ao mesmo tempo, até gasto calórico, a gente pode pensar. Transferência para tanta atividade. Exatamente. Mas, porra, cara, for falar hipertrofia, for falar em simetria, proporção... Não tem como você falar. E até reabilitação, né? Você dispensar isolados. Isolados são essenciais para inúmeros fatores. E aí até para força, porque eu defendi esses caras, não, para força é dispensável. E aí você conhece as boas escolas do powerlifting, né? Os malucos usam isolados como complemento, como uma forma de trazer um equilíbrio muscular para os grupamentos que eles não utilizam nos básicos. Né? Então, até para força, até para alto rendimento, para reabilitação, os isolados eles são interessantes. Mas para essa questão da hipertrofia heterogênea, isolado. Não, eu tenho os dados aí do trabalho que a gente está para soltar, cara. A gente Duvido que você fala. Não vou falar, óbvio que eu não vou falar. Não posso. Isso é o comitê de ética não permite. Eu vou arrancar o seu da live. Vou quicar você agora. Melhor ainda, a gente está vendo efeito agudo e crônico. Já sei o que é. Você pode falar do agudo, que já saiu, né? Não saiu, não. Não saiu, não. Não saiu aquele artigo lá? Não saiu, não. Do Pump? Eu achei que era aquele do Pump lá. Não saiu nada. Fala, Sonsim. Não, que eu... O vacilão, né? Deixou todo mundo curioso aqui. Legal. Desnecessário, né, cara? Não, eu acho que aquele trabalho lá do Akahara lá, que a gente citou, que a gente conversou aquele dia, Belmiro, aquele trabalho lá, pra mim, é coisa linda de Deus, aquele trabalho. Bem conduzido pra caramba e... Os dois, né? Fez a medida aguda, depois fez o negócio crônico, tem os dois exercícios lá que um pega a relação comprimento e tensão e coloca em comportamentos diferentes. E aquilo ali. E aí, quando você cruza aquele resultado ali, e aí já fugindo um pouquinho da heterogênea ali, mas pensando na porção do músculo, né? Quando você cruza esse trabalho com o trabalho do Lucas Brandão,
você vê o quanto é importante você usar o isolado. Porque, pô, se você tem um exercício que trabalha mais a porção medial, a porção longa, e tem um supino que te entrega mais a porção lateral, pô, você quer uma hipertrofia porreta, como diz a minha mãe, do tríceps, né? Você vai usar de todos os artifícios. E o tríceps, né, até de acordo com o que o Rafael está falando, o tríceps a gente pode dizer que é um músculo que a gente sabe como atacar as diferentes porções hoje, né? Tanto pegar mais proximal quanto distal, que são os trabalhos do Akahara, né? Você sabe que para pegar proximal um testa vai ser melhor do que um supinado, né? E você também, a cabeça lateral, né, em detrimento das outras cabeças e vice-versa. Então é bem interessante, que a gente vê que realmente o do Lucas mostra que a combinação é a melhor opção, né? Sim. É isso aí. Que o tríceps é um dos grupamentos que nesse treino pandêmico, treinar em casa, você consegue, pô, com elástico, com uma flexão fechada ou com testa, você consegue ficar com o tríceps bem melhor do que antes, porque você só fazia o básico antes, você não altera a relação comprimento e tensão. Então, eu acho que esse tipo de evidência é legal demais para transferir para a prática, né? Sai daquela mesmice, sai daquele paradigma, né, que tanto faz, porque... Então, isso eu acho que é muito interessante aí para a galera poder melhorar nas deficiências deles, né? E mais ainda, quando tu pensa num treino, se tu pensar em, eu tenho quantos exercícios que eu vou fazer? Se eu fizer 2 ou fizer 1, muda radicalmente a minha ênfase. Se eu quiser fazer os 2, não fazer um só, como o trabalho do Brandão, você começa a combinar exercícios, aí sim você vai ter um direcionamento global, ou direcionar para uma porção ou para um comprimento que eu queira. Aí não necessariamente preciso fazer só um. Ou fazer e trazendo para um dado novo, até que a gente estava debatendo, Thiago, do peitoral, né? Vocês viram esse estudo do peitoral? Acho que é da galera do João também. Inclinado hipertrofiou mais feixe superior, reto hipertrofiou. Teve algum resultado ali que ficou estranho. Quem combinou os dois exercícios hipertrofiou menos os dois, não foi? Teve uma questão. Quando o cara fazia só inclinado, ele hipertrofiou mais feixe superior, né, porção superior. Quando ele fez só reto, ele pegou mais porção external lá. E aí o que fez os dois acabou hipertrofiando meio termo os dois, né? Que eu acho que de repente foi a questão do volume. Mas teve foi atualizado o volume? Eu não vi esse estudo aí. Então, velho é um problema, cara. Eu li e esqueci. Eu também li rapidamente, assim. Eu não peguei também esse trabalho, não. Qual que é esse? Eu não vi, não. Mas se não for o volume equalizado, acho que... Né, acho que não, é volume equalizado, mas acho que em termos... Tipo, o inclinado fazia 6 séries, o reto fazia 6 séries, e o que mesclava ou 3 fazia e 3 entendeu? Entendeu? Mas é interessante dar uma olhada. Eu também passei, acho que eu mandei pro Thiago, né? Ou eu mandei o post, acho que eu nem... Você mandou o post, aí sabe o que você faz? Eu pego o que o meu amigo me mando pro grupo do WhatsApp dos meus alunos de mestrado e doutorado. Cara, daqui em segundos, cara, no PDF. Isso. É foda. Isso, eu não recebi o PDF de volta. Eu não li. Eu realmente só acusei, vi ali rapidamente, falei, Thiago, dá uma olhada aí. Essas paradas de biomecânica, o que eu faço? Eu sou sagaz, né? Para eu não perder tempo, eu mando pro Thiago e falo, Thiago, dá uma olhada nas imagens aí do ultrassom, dá uma olhada nas medidas. Ele fala, essa é legal, você tá confiável. Aí eu vou e estudo o artigo. Se ele fala, cara, ali, tu não vê nem o início e o final do fascículo. O cara tá falando de ângulo de penação. Aí tu vê que o ângulo tá assim, a reta do ângulo tá assim, né? Eu falo, porra, tá estranho isso aí. O Thiago já tá aprendendo com ele, né? O Thiago aqui, ele é super educado. Ele tá no inbox, ele... São 700 mil pessoas assistindo ao vivo, eu não posso falar certas coisas. É bom evitar ser preso. Mas me manda. No dia do aniversário. Me manda o PDF aí. Assim, Thiago. Aí, agora você tá... Ô, gente, eu vou encerrar essa live aqui, que vai acabar o nosso tempo. É isso aqui que eu tava consumindo. Aí sim, hein? Achei que tava tomando água. Também. Ô, gente, então, queria... Porra, foi uma... É rápido, né? Foi 57 minutos já.
Então, porra, sem palavras aqui, aprendi demais. Obrigado pela aula aí dos três. Obrigado a todos que estão assistindo. Vai deixar salvo? Vai deixar salvo esse negócio? Vou deixar salvo no meu Instagram. Você podia ainda bem que o Gabriel não falou aquelas coisas. Você podia salvar e mandar pra gente, pô. Pra gente postar no nosso. Sabe fazer isso? Rapaz, mas não vai ter que fazer pelo e-transfer, né? Se ele conseguir salvar. Porque é pesadão. Mas aí é problema dele, ele faz. Ele que se vira. Você tem Dropbox? Se tiver Dropbox, manda o link e dá pra baixar. Vai ser também. Beleza. Isso aí. Gente, galera, foi top. Vai ter um Quando- congresso, né? Todo mundo que tá aqui vai nesse congresso aí, né? De biomecânica. vai ter um congresso de biomecânica aí em breve. Fique atento. Ih, ó, Nós não- estaremos. já não podia falar? Foi mal, ó. Quem ficou aqui vai já. Já tá aquecendo a galera, já estamos preparando aí, ó. Ô, meu amigo, o único que não dá spoiler aqui é o Thiagão, velho. A gente dá uma nota, o Thiagão não anda, sacou? Thiago, vacilo, pô, quero saber. Mas pra mim ele vai contar esse estudo aí. Sabe por quê, Rafa? Eu sou escroto, cara. Eu sou escroto. Vocês não sabem, mas eu sou um cara escroto. Pergunta pra ele, quando ele passou no concurso, o que eu fiz pra ele? O que eu mandei fazer pra tu botar na Ele tua fez mesa? uma placa, eu tenho uma placa assim, escrito foda-se, com 2 S. Grandona, desse tamanho. É a Tem marca lá. registrada dele, ele só manda um foda-se. Ao invés de ser foda-se tracinho SE, é um foda-se sonoro com 2 S. Legal. Aí eu fiz vermelho, assim, o 3 dele, tá na mesa dele do FRJ. A pessoa Já chega foi na minha na mesa. reunião de departamento, entra assim, então foda-se na mesa, assim, ó. Grandão. É sério, tô de sacanagem, não tira a foto depois e mostra pra eles. Depois vou mandar, vou mandar. Representa, Thiago. Isso. Que orgulho. Espetacular. Ó, Rapaziada, obrigado. Não, tira o Flamengo daí. Rapaziada, Tira a foto. obrigado, galera. a foto, Obrigado. a foto. Ali a foto, a É, foto. Vou foto. dar um print aí, galera, ó. Pode falar no print, viu? Você não precisa ficar quieto. Ah, mas agora, pô. Irmão, brigadão, valeu mesmo. Valeu, Galera. Obrigado pela aula aí, viu? Thiago, Show de bola. parabéns Sempre aí mais uma aprendizado. vez. Aproveita teu final de aniversário. Agora você pode beber, né? Agora O dia inteiro pode sem beber, não, beber pode pra continuar. fazer a Agora live. posso. Isso. Agora você pode Agora, beber, só agora. Agora eu posso. Ó, 2 avisos rápidos. Primeiro, nesse fim de semana eu vou dar um curso. Quem tiver interessado, vai na minha bio lá, que o link tá lá. E segundo, eu e o Rafa estamos entrando em outra live de 4 agora, que o Rafa só quer fazer live de 4. Eu não faço live de 4 não, cara. Com o Com Márcio, com 4. o Evangelista e nós dois. Então a gente se vê mais ao vivo. Manda um abraço pra eles aí. São Show. parceiros Manda um abraço. também. É nóis. Thiagão, Valeu, Belmiro, galera. obrigado, viu? Pela Obrigado, aula mais gente. uma vez. Tamo junto. Valeu. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau.